Como a casa foi fundada no final da década de 50 e os anos 50 foram considerados os anos dourados, a gente já fez um retrospecto do movimento espírita, do próprio espiritismo, e ao longo dos anos 50. E do Pacto Áureo, que foi assinado em 1949, até a fundação em 1959, muita coisa aconteceu no movimento espírita. O Pacto Áureo foi um documento que foi assinado pela federação e várias federativas estaduais no sentido de unificar o movimento espírita no Brasil em torno da Federação Espírita Brasileira. O movimento estava intenso, estava bastante sim, forte no Sudeste e no Sul. E alguns estados não tinham sequer federativas estaduais. Então, a iniciativa do Luiz Vasconcelos, a FEB organizou uma reunião e, como consequência dessa reunião, foi assinado um documento que foi chamado de Pacto Áureo, que visava unificar o movimento e estender para o restante do Brasil. Então foi criada a partir do Pacto Áureo a Caravana da Fraternidade. Então alguns companheiros espíritas trabalhadores organizaram uma caravana que foi de Salvador, passando por todas as capitais do Nordeste até Manaus, divulgando a ideia da unificação e promovendo no movimento espírita local a integração dessas unidades estaduais com a federação. E até aqui está lento. Em consequência também do Pacto Áureo, além da Caravana da Fraternidade, a FEB criou o Conselho Federativo Nacional, o CFN. Isso foi no ano de 50. Em 51, o IBGE já revelou que o número de espíritas havia dobrado em relação à década anterior. Em 52, o Divaldo fundou a Mansão do Caminho. Em 53, é criada a SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Em 54, mais 2 livros do Chico foram lançados pela FEB. E houve uma estatística interessante. Nos primeiros 11 anos de produção literária do Chico, a partir de 32, com o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, ele até 43 havia produzido 13 livros, 13 títulos. E a venda foi igual à venda de qualquer livro no mercado nacional. Nesses primeiros 11 anos, nada de diferente em termos de livro espírita. Vendia como vendia qualquer livro. Nos segundos 11 anos, ou seja, de 43 a 54, a produção do Chico mais que triplicou. Ele havia produzido 13 livros, praticamente na década anterior, produziu 44. E a venda de livros espíritas, ela foi multiplicada por 9 vezes. Então, a venda do livro espírita passou em 9 vezes a venda de qualquer livro no mercado nacional. Foi um marco isso em 1954. Em 57 desencarna Leopoldo Machado e o Espiritismo completa 100 anos. É criado o Lar Fabiano de Cristo em 58 e em 59 é fundado o Grupo Espírita Fabiano. Eu tinha para mostrar aqui a imagem da ata de fundação do grupo, que aconteceu no dia 17 de outubro, caiu num sábado, e tinha aqui um manuscrito que foi passado no scanner, que mostra o início da ata. Só que na ata, embora constasse Grupo Espírita Fabiano, foi feito na primeira reunião um folheto que foi distribuído que aparecia lembrança da fundação da Casa de Fabiano Instituição Espírita, e não Grupo Espírita Fabiano como estava na ata de fundação. Eu tinha também a ata para mostrar os
Fundadores: Abelardo Hidalgo Magalhães, Alcides de Azevedo Lelu, José Salomão Misrai, Antônio Fernandes Soares, Alcides José de Albuquerque, Maria Aires de Albuquerque, a Mariazinha, esposa do Alcides de Albuquerque, Paulo Afonso de Farias e Diná Carvalho Magalhães, esposa do Abelardo. A primeira diretoria foi composta pelo Abelardo, presidente, Alcides Lelu, secretário, e José Salomão Misrai, tesoureiro. Muitos não conhecem. Nós teríamos aqui algumas imagens, fotografias deles. A gente depois tenta recuperar. E a história da fundação da casa, como é que surgiu? Esses três, basicamente, Abelardo Hidalgo Magalhães, Paulo Afonso de Farias e Antônio Fernandes Soares, na metade dos anos 50, lá por em torno de 56, eles frequentavam o Centro Espírita Ibirajara, que existe até hoje na Barão de São Francisco 156. Uma outra atividade que eles realizavam era relacionada à assistência social. Eles costumavam visitar um abrigo, que eu acho que não existe mais, chamava-se Abrigo São Francisco de Assis, na 28 de setembro, atrás da Escola Argentina, próximo do Pedro Ernesto. Ali tinha um grande portão, uma subida em ladeira em curva, e nos fundos da Escola Argentina existia esse abrigo. Eles costumavam fazer visitas dominicais, levando sopa, principalmente sopa para os internos. Muitos eram abandonados pelas suas famílias e recebiam poucas visitas, tinham muitas necessidades. Eles costumavam ajudar esses internos, sim, bastante idosos, doentes. E também visitavam pobres no Morro do Turano e no Morro do Borel. Aconteceu um dia, esse movimento era independente do Ibirajara. Aconteceu um dia da empregada da Mariazinha. Mariazinha era sobrinha do Antônio Fernandes Soares. A empregada dela, que morava na Baixada, adoeceu. Naquela época eram poucos recursos e esse grupo conhecia um médico chamado Dr. Jaime Servinho. Combinaram uma visita até a residência dela, que era no interior de Belfort Roxo. Um determinado domingo fizeram uma caravana e foram para lá. Localizaram a casa dela, atenderam. Dr. Jaime Servinho medicou a moça e prometeu retornar no domingo seguinte. E assim foi feito. No domingo seguinte, ao invés de ter apenas a moça doente, já havia uma fila, porque sabia com antecedência que o médico iria lá. Aí o médico acabou atendendo toda aquela fila e prometeu voltar no domingo seguinte. A fila era maior ainda. E aí eles foram percebendo que a carência era muito grande e que ali exigia um trabalho mais organizado, não apenas iniciativa de alguns corações. Perceberam que aquele movimento exigia uma infraestrutura melhor. E perceberam que era necessário que se organizasse uma instituição para dar apoio àquelas atividades e àquele serviço de atendimento àquela comunidade. Mas eles queriam uma confirmação que trouxesse a eles a certeza de que aquela iniciativa era apoiada. Precisavam de um apoio espiritual, porque uma casa espírita precisa de uma equipe espiritual que apoie. E um determinado dia, o Abelardo estava com um filho doente e ele resolveu, antes de dormir, dar um passe no filho, atenuou as lâmpadas do quarto, mas como médium vidente, ele percebeu a presença no alto, num canto determinado do quarto. Ele percebeu a presença, por vidência, de um frei franciscano. E ele mentalmente perguntou quem seria aquele frei e qual o motivo da presença dele naquele momento. Então aquele frei se identificou dizendo que era Frei Fabiano de Cristo, que vinha apoiar a ideia daquele grupo de amigos.
ele deu passe no João Marcos dormiu, e ele resolveu ligar para o Antônio. Mas como já era tarde, naquela época os recursos eram precários ainda, não se tinha celular para ligar de imediato. E as ligações eram difíceis, então era tarde da noite, ele resolveu avisar no dia seguinte. Naquela mesma noite, o Antônio, ele teve um sonho. Ele sonhou com um frei, que lhe dizia ser Fabiano de Cristo, e que viria apoiar a iniciativa deles de criar uma casa espírita. No dia seguinte de manhã, quando o Abelardo ligou para o Antônio dizendo que já sabia quem era o frei, quem era a entidade espiritual que ia apoiar a ideia de criar uma casa espírita, o Antônio disse que também já sabia, que era Frei Fabiano. Havia sonhado com ele naquela mesma noite que o Abelardo tivera a vidência. Mesmo assim, eles resolveram consultar o Chico. Viajaram para Pedro Leopoldo, viajou o Antônio, Paulo Afonso e o Abelardo. Foram para Pedro Leopoldo e em 1958, Antônio redigiu uma série de perguntas que foi levada para o Chico. Chico, com a consulta a Emmanuel, trouxe as respostas. Uma das perguntas que o Antônio entregou por escrito ao Chico era a seguinte: qual a entidade diretora de nosso grupo? A resposta de Emmanuel foi a seguinte: meu filho, o nosso venerável Fabiano de Cristo aceitou no coração a doce incumbência de instruí-los e resguardá-los. Não obstante, por agora, deva isso processar-se indiretamente. Então, sabendo que a ideia estava apoiada pelo Frei Fabiano, eles precisavam de um local para se reunirem, para organizar as atividades, e uma delas seria o apoio àquela comunidade lá do interior de Belfort Roxo. O Abelardo era casado com a Diná. A Diná também assinou a ata de fundação. E a Diná era sobrinha de uma senhora chamada Providência, que na época era presidente da agremiação espírita Pedro II, na Lopes da Cruz, 192. A Diná disse que conversaria com a dona Providência para que a casa, a agremiação Pedro II, cedesse o espaço em alguns dias para que funcionasse lá uma nova instituição que seria fundada. Então, a dona Providência disse que teria alguns dias livres e autorizou que se usasse a instituição para reuniões daquele grupo. Então, a primeira reunião, ou melhor, as primeiras atividades eram as seguintes. Na segunda-feira, às 8h30 da noite, palestra pública. Essa palestra é de hoje, que existe até hoje. Na quarta-feira, reunião de desobsessão, que se mantém até hoje. No sábado, reunião de tratamento espiritual para atendimento à saúde, que continua existindo até hoje, só que mudou de dia, passou para sexta. E atividade assistencial lá no interior de Belfort Roxo. Evangelização também aqui na agremiação Pedro II no sábado. Bom, com a comprovação do apoio espiritual, com um local para funcionamento, eles prepararam a fundação da casa, convidaram alguns amigos, mas já vinham, desde 57, já vinham trabalhando juntos. Em 58 esboçaram o que seria o estatuto. Só que esse primeiro estatuto, que foi encontrado um documento aqui nos arquivos, que estava nomeado como projeto dos estatutos, ele dava como data de fundação 25 de agosto de 1958. E, na verdade, o Grupo Fabiano só foi fundado em 17 de outubro de 59, mas no documento encontrado datava a fundação de 25 de agosto de 58, mais de um ano antes. Havendo essa dúvida na documentação da casa, foi encontrada uma mensagem que confirmava
essas atividades de quase um ano, que eram realizadas antes mesmo da fundação oficial do grupo. Uma mensagem recebida pelo Antônio Soares, psicográfica, dizia o seguinte: meus amigos, Jesus nos ampare. Com intenso júbilo, comungamos convosco nesta primeira reunião da Casa de Fabiano em sua nova fase, após mais de um ano de serviço experimental, onde a vossa dedicação testemunhou com amor o ideal de crescimento no trabalho que nos reúne. Ou seja, o Grupo Fabiano já existia há mais de um ano, sem que existisse de fato a instituição oficialmente criada. Ele existia de direito, mas não estava oficialmente fundado. E já estava funcionando há mais de um ano antes. E a equipe espiritual acompanhando todas essas atividades. Depois eu tinha selecionado algumas mensagens do início desses primeiros tempos para ilustrar como era intensa, o que se mantém até hoje, a presença da equipe espiritual junto à instituição, junto aos trabalhos realizados pelos encarnados. Em outubro de 59, ou seja, no mesmo mês em que a instituição foi oficialmente fundada, Galba se manifestou pela psicofonia do Abelardo, dizendo o seguinte, que eu destaquei como bastante interessante, para nós que somos trabalhadores já há algum tempo. Nosso venerável irmão Fabiano ora por todos nós. Pede, de vez em quando, as vossas fichas de serviços, o somatório dos vossos pensamentos, de vossos sentimentos, do vosso trabalho, de vossas experiências, para melhor enviar suas luzes àqueles corações. Então Fabiano estava presente e era comum ele consultar a ficha dos trabalhadores da instituição. Na época que esse grupo, principalmente o Abelardo, o Paulo Afonso e o Antônio Fernandes Soares, na época que eles frequentavam em Ibirajara, eles costumavam manter contato com uma entidade que lá se manifestava como Pena Branca. Num determinado momento, exatamente na véspera, 16 de outubro de 59, o Antônio Soares, por psicofonia, manifestou uma entidade que pediu que fosse reconhecida e identificada como Josiel. No início, ele falava como um índio, como um caboclo. E depois ele disse que ele era o Pena Branca, lá do Ibirajara, que continuaria com eles aqui, mas que ele fosse identificado como Josiel. E que, dali em diante, ele estaria presente acompanhando o grupo nas suas atividades. Uma outra mensagem de 20 de novembro de 59, o Antônio Soares, por uma psicografia de um espírito que se identificou como irmão, disse o seguinte: nosso venerável Fabiano esteve em pessoa entre nós ontem e examinou com muito amor as fichas individuais de vossos serviços e definiu algumas orientações. Diz ele assim: confiamos ao nosso Julião a direção espiritual das reuniões públicas, ao nosso Jerônimo a direção espiritual das reuniões de desobsessão, ao nosso Josiel as reuniões de auxílio a enfermos, ou seja, aquelas três básicas. Palestra pública seria dirigente espiritual Julião, desobsessão, dirigente espiritual Jerônimo. A reunião de apoio espiritual a enfermos seria o dirigente espiritual Josiel. E as atividades assistenciais que eram realizadas em Belfort Roxo, a dirigente espiritual Alta de Souza. Isso foi definido numa mensagem de 20 de novembro de 59. E aí a casa passou a seguir aquela rotina de trabalho, de atividades,
que basicamente foram crescendo até hoje. E nesses quase 52 anos, muito trabalho, muita atividade, muita realização, mas apenas 4 presidentes dirigiram a nossa instituição. O primeiro deles foi o Abelardo, permaneceu por 12 anos. Depois o José, por 20 anos. O Milton substituiu o José, dirigindo a casa por 14 anos. E o Ademir assumiu em 2006 e dirige a nossa casa até hoje. 4 apenas presidentes tiveram entre nós. Nunca houve entre nós nenhuma dissensão. Sempre a presidência foi transferida de comum acordo e geralmente por necessidade de saúde. O Abelardo deixou a presidência depois de 12 anos, José o substituiu, ficou um bom período de 20 anos, adoeceu em 84, permaneceu na casa por 10 anos doente e teve que deixar em 94. O Milton assumiu, deixou por motivo de doença, até o Ademir assumir recentemente. Em 60, em julho de 60, a gente recebeu uma outra mensagem pela psicofonia do Antônio Soares, que dizia assim: nosso benfeitor, Fabiano, com alegria, está acompanhando o crescimento da obra assistencial, Belford Roxo, como marco de luz que se está iniciando para rebrilhar intensamente no futuro. Nosso abnegado patrono esteve em pessoa, visitando o ambiente humilde, lá em Belford Roxo, que as fotos mostrariam como realmente era um ambiente bastante pobre, na época, e de joelhos, ali, orou por todos nós. Pena que a gente não tem essa imagem para a gente ver, ter uma ideia melhor. Como é que surgiu o trabalho lá em Belford Roxo? O Paulo Afonso, depois dessas visitas àquela senhora, aquela moça que trabalhava na casa da Mariazinha, e depois essas visitas foram constantes, e eles perceberam que eles precisavam de uma instituição para apoiar essas atividades, e isso era constante. Todo domingo a caravana ia daqui do Mer para Belford Roxo. O Paulo Afonso verificou que na localidade havia uma casa velha que estava sendo vendida, porque o dono ia para Brasília trabalhar na construção da futura capital. E era um terreno com uma casa velha, rústica, mas era a oportunidade que o grupo tinha de comprar e se instalar naquela região. Então a casa foi comprada, o terreno com aquela casa, e para se chegar até lá, fazia-se um percurso daqui do Meier até o centro de Belford Roxo. Demorava não, era uma distância de cerca de 37 quilômetros, e do centro de Belford Roxo, um outro ônibus ia até essa localidade chamada São Francisco, que era mais 4 quilômetros para o interior, rosto de terra, quer dizer, uma região bastante precária. E isso era feito todo domingo, e a caravana saía às vezes 5 horas da manhã, permanecia lá até meio-dia, 1h, depois retornava. Eu tinha aqui uma imagem para ilustrar esse trajeto. Depois o terreno vizinho foi comprado e foi estendida a obra. A partir de madeiras do próprio local, foi construído um galpão, foram construídas mesas, cadeiras, tudo na região. Foi criada uma escola de alfabetização para as crianças da localidade, chamada Escola de Alfabetização Esmeralda Bittencourt. 3 professores da comunidade davam aula de segunda a sexta, e uma série de serviços eram oferecidos lá. Sopa, que era feita no fogão de lenha, os panelões como nós temos até hoje, o pão que acompanhava a sopa, assistência médica. Dr. Moacir é desse tempo, Dr. Moacir não está aí não. Dr. Moacir é desse tempo, conhece bem, foi médico de lá, distribuição de remédios, injeções, curativos, tratamento dentário. O Gilson Facádio, hoje presidente da casa Eurípides Vassanulfo, foi o Facádio não, Gilson Bordado. Gilson Facádio é outro.
O Gilson Bordalo foi o primeiro dentista lá de Belfort Roxo. Tinha uma imagem dele aqui. O Nauro foi o primeiro barbeiro, ainda é barbeiro hoje aqui, 52 anos depois. E lá também tinha distribuição de roupas, agasalhos, cobertores, enxovais, mamadeira para bebês, cesta básica, evangelização, visitação. O Milton, com mais os auxílios de Lu, e a Helena faziam visitação nos sábados, percorrendo a casa daquelas famílias pobres da região, verificando necessidades, vendo como a casa poderia ajudá-los, e depois atendia no domingo, quando a caravana toda ia para lá. Tinha uma imagem aqui do local. E o restante seriam imagens da área, que só a gente vendo que a gente poderia avaliar o trabalho desses pioneiros, que conseguiram, com um esforço bastante meritório, desenvolver essa instituição que hoje tem tantas realizações. Ontem mesmo nós tivemos no Feirão do Divaldo, organizamos lá umas barraquinhas que a gente chama, né? E trabalhamos lá em benefício da mansão. E muitas outras atividades a gente teria para mostrar, barracos que eram construídos, reformas de casas, 2 livros que o grupo editou, Relicário de Luz e Dicionário da Alma, iniciativa da Esmeralda Bittencourt. Foram produzidas vesperais com coral Cifaci, chamadas Vesperais Chico Xavier, a peça Além da Vida no Teatro Vanucci, tantas peças que a gente tem promovido aqui, inclusive no dia 31 mais uma. Foi feita uma sessão especial do filme chamado Vida Depois da Morte, e depois a gente fez vários cine-debates aqui na nossa casa. Tivemos aqui a creche Maria de Nazaré, que permaneceu em atividade por muitos anos. Rosalina lembra disso, né? Mais de 15 anos, né, Rosalina? Reuniões de materialização com o Peixotinho. Tinha aqui uma foto do Peixotinho. Pintura mediúnica com o José Medrado, um médium baiano que vinha aqui, pintava quadros mediúnicos em 1-2 minutos. Encontros e seminários, Felipe Caldas Schubert, Honório Onofre de Abreu, Jorge Damas, André Trigueiro recentemente. Vários cursos e treinamentos para evangelizadores, médicos, passistas, doutrinadores, lançamentos de livro em feiras que a gente promove, como está promovendo agora lá na Zé Veríssimo, lançamento de livro do Divaldo e da Ivone Pereira, acontecidos nas nossas feiras, e a gente ainda mantém esse serviço até hoje. Boletins que a gente publica desde o início. O Jorge Rocha publicava Coletânea Espírita, e o seu João publica até hoje o Boletim do Jeff. Participação em outros eventos, Feirão do Divaldo, bienais do livro. As primeiras bienais que a Federação Espírita Brasileira participou foi com a equipe do Fabiano trabalhando. Agora a FEB já tem uma infraestrutura que permite que ela participe melhor nesses eventos, mas naquela época ela não tinha, e ela usava a mão de obra dos trabalhadores do Fabiano para realizar esse trabalho de divulgação da doutrina através do livro em bienais internacionais. Desde Belfort Roxo, desde a agremiação Pedro II, a gente tem evangelização, criança, jovem, adulto, idoso, participação no movimento espírita Comerge. Desde a primeira Comerge, os jovens da casa têm participado. Comema, no sábado e domingo passado, os jovens participaram da Comema, Confraternização de Mocidades Espíritas do Meio e Adjacências. Há 6 anos a gente promove o ENEF, atendimento fraterno. Nós somos postos distribuidores das obras do Lar Fabiano de Cristo, que são oferecidas através do Clube de Arte.
participamos da Semana Espírita do MEIA, no próximo mês de agosto. A gente vai ter uma reunião especial numa terça-feira aqui, com a presença do Gerson. Seria apenas uma forma da gente ilustrar esses textos, essas notícias, esse conteúdo, mas alguma coisa aconteceu aqui com esse cabo VGA e a gente não pôde ilustrar. O texto seria simples, seria essa síntese, mas com imagens teriam outra dimensão. A gente vai ficar devendo, e quando a gente tiver uma oportunidade de corrigir aqui o problema técnico, né, a gente vai talvez fazer uma apresentação melhor, que dê uma ideia melhor algumas dessas realizações. Vocês desculpem, mas contingências da tecnologia. Fiquem todos em paz. Jesus abençoe nós todos.